Os infartos do coração são a principal causa de morte na maioria dos países. De acordo com a Associação Americana do Coração, aproximadamente 6 milhões de pessoas por ano sofrem um ataque cardíaco, resultando em mais de 300 mil óbitos, 1.400.000 hospitalizações e custos elevados para o sistema de saúde, apenas nos Estados Unidos. Após um infarto, uma série de consequências impacta significativamente a qualidade de vida dos indivíduos. Já estão bem definidos os principais fatores de risco para infartos cardíacos, como diabetes, colesterol elevado, obesidade, tabagismo e hipertensão. Você sabia que certos medicamentos estão relacionados a problemas cardíacos crônicos? Sabia que há medicamentos que devem ser evitados caso você já tenha outros fatores de risco cardiovasculares, pois podem aumentar substancialmente o risco de infarto? Ao analisar a relação entre medicamentos e o risco de doenças cardíacas, como infartos, é essencial considerar diversos aspectos. Dedicaremos a seguir uma parte significativa deste vídeo para explicar os medicamentos específicos que estão ligados a um aumento do risco de infarto. Entretanto, é fundamental destacar o uso responsável dos medicamentos em geral, pois combinações inadequadas ou erros nas dosagens podem ter efeitos adversos no sistema cardiovascular. Em alguns casos, o risco cardiovascular aumenta devido ao uso prolongado de doses elevadas ou à administração incorreta. Além disso, é importante sempre informar seu médico sobre todos os medicamentos que você utiliza regularmente, para que ele possa avaliar possíveis interações que podem afetar a saúde do seu coração. Esteja atento aos efeitos colaterais e procure identificá-los assim que surgirem. Também é essencial seguir as orientações sobre os horários recomendados para tomar a medicação e verificar o momento mais adequado para cada remédio. Medicamento número 1, AINES. Os anti-inflamatórios não esteroides, AINES, são amplamente utilizados no tratamento de dor e inflamação e são prescritos para pessoas de todas as idades. No entanto, estudos demonstraram que esses medicamentos podem aumentar o risco de infarto, assim como outras complicações cardiovasculares e cerebrovasculares. Esse risco é ainda maior para pessoas que já possuem problemas cardíacos prévios, comparado a indivíduos saudáveis. O grande problema dos AINES é que são medicamentos de fácil acesso, vendidos sem receita médica em todo o mundo. Entre os exemplos mais comuns estão ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, cetoprofeno, cetorolaco e indometacina. A principal recomendação, caso você decida se automedicar com algum AINE, é usá-los em doses baixas e pelo menor período possível. Se você faz uso de múltiplos AINES por outros motivos ou tem histórico de problemas cardiovasculares, consulte seu médico antes de se automedicar, mesmo que por curto prazo e em doses ajustadas. Na maioria das vezes, os AINES são seguros e não oferecem risco cardiovascular significativo, desde que usados de forma responsável e por períodos curtos. Em vez desses medicamentos, uma opção mais segura pode ser o paracetamol, especialmente para tratar febre, dores musculares, articulares ou processos inflamatórios, até que você consiga orientação médica. Dentre os AINES, destaca-se a aspirina, ácido acetilsalicílico, que tem um efeito adicional de inibir a agregação das plaquetas, prevenindo a formação de coágulos. Por esse motivo, a aspirina pode ser útil na prevenção de infartos cardíacos. No entanto, esse efeito sobre as plaquetas é exclusivo da aspirina, não se aplicando aos outros anti-inflamatórios não esteroides. Medicamento número 2, cetoconazol. O cetoconazol é um medicamento utilizado há várias décadas no combate a fungos. Este antimicótico está disponível em diversas apresentações, como comprimidos para uso oral, cremes ou espumas para aplicação tópica na pele, shampoos e géis. O principal uso do cetoconazol é tratar infecções fúngicas e levedurianas na pele e em alguns órgãos internos. No entanto, ele deve ser utilizado com precaução, devido aos diversos efeitos colaterais que pode causar. O cetoconazol em comprimidos é empregado no tratamento de infecções fúngicas nas unhas, mas a administração de medicamentos orais gerou preocupações nos Estados Unidos. Em 2013, a FDA emitiu um alerta sobre o uso desse medicamento, após a morte de um paciente relacionada ao consumo de cetoconazol. Nesse caso, o medicamento provocou uma doença hepática fulminante, que, combinada com outras interações medicamentosas, resultou em complicações irreversíveis,
culminando no óbito. Por esse motivo, desde 2013, a FDA adverte sobre os riscos graves do uso do cetoconazol oral sem a devida prescrição médica, restringindo sua aplicação a casos específicos de infecções fúngicas. Além disso, para o tratamento de infecções fúngicas nas unhas, o uso prolongado de cetoconazol aumenta o risco de efeitos colaterais e complicações médicas. Comercialmente, há várias alternativas mais seguras para tratar fungos nas unhas. O cetoconazol é indicado apenas para infecções severas, onde outras opções não são eficazes. Os efeitos colaterais mais comuns do cetoconazol incluem náuseas, vômitos, dor abdominal, perda de apetite, icterícia, coloração amarelada da pele e urina escura. As formas tópicas de cetoconazol, como cremes, géis e shampoos, não apresentam os mesmos riscos hepáticos e cardiovasculares que os comprimidos. O cetoconazol pode afetar o coração, pois altera a condução elétrica do músculo cardíaco, favorecendo o desenvolvimento de arritmias complexas, que podem ser fatais. Além disso, existem medicamentos como dofetilida, quinidina, pimosida, cisaprida, metadona, desopiramida, dronedarona e iolina, que têm efeitos semelhantes na condução elétrica e devem ser evitados em conjunto para reduzir o risco de arritmias graves. Medicamento número 3. Inibidores da DPP-4. Os inibidores da enzima dipeptidilpeptidase 4, DPP-4, são amplamente utilizados no tratamento da diabetes tipo 2, controlando de maneira eficaz os níveis de glicose no sangue com o uso de comprimidos. No entanto, esses medicamentos podem aumentar o risco de infartos, pois agravam a insuficiência cardíaca em pacientes com doenças cardíacas ou arritmias. A FDA alertou, há mais de 10 anos, sobre os riscos do uso desses medicamentos em pacientes com problemas cardíacos. Estudos clínicos demonstraram que esses medicamentos aumentam a taxa de hospitalizações, e em pacientes com insuficiência cardíaca controlada antes do tratamento, foi observada também um aumento no número de hospitalizações por complicações cardíacas. Para pacientes sem histórico de doenças cardíacas, o risco também foi elevado. Atualmente, a prescrição desses medicamentos para diabéticos é restrita a casos específicos, com monitoramento contínuo da função cardíaca. Medicamento número 4. Alguns medicamentos para a regulação da pressão arterial. Um estudo recente com dados de centenas de milhares de pessoas na Europa destacou um grupo de medicamentos antihipertensivos que apresentam maior risco de complicações cardíacas. Estes medicamentos são as dihidropiridinas, utilizadas para reduzir a pressão arterial elevada e tratar angina. O estudo se concentrou especificamente nas substâncias amlodipina e nifedipina, envolvendo mais de 10 mil pacientes que usavam dihidropiridinas, comparando-os com mais de 50 mil pessoas que não usavam esses medicamentos. Os pesquisadores observaram que a nifedipina, quando administrada em doses altas, tem maior probabilidade de causar infarto do que a amlodipina. As dihidropiridinas bloqueiam os canais de cálcio no músculo liso do sistema cardiovascular, alterando a função das células cardíacas e a transmissão do impulso elétrico no coração. Esse efeito é mais intenso com doses altas de nifedipina. Outros estudos não encontraram a mesma associação, o que significa que essa suspeita ainda não foi completamente confirmada. Medicamento número 5. Fluconazol. O fluconazol é um medicamento disponível em diversas apresentações, como suspensão líquida, comprimidos e na forma injetável para uso intravenoso. Ele é utilizado principalmente no tratamento de infecções fúngicas, especialmente candidíase. Assim como o cetoconazol, o fluconazol pode ocasionar insuficiência hepática grave, além de alterações hormonais e distúrbios na condução elétrica cardíaca, aumentando o risco de arritmias complexas e até mesmo morte súbita. Uma das arritmias associadas ao fluconazol é a chamada torção de pontas, que pode ser fatal caso não seja tratada prontamente. Este medicamento deve ser administrado com precaução em pacientes com histórico de problemas cardíacos, monitorando rigorosamente os níveis de potássio no sangue e evitando combinações com antidepressivos, antipsicóticos ou outros medicamentos neuroléticos. Medicamento número 6. Terapias hormonais. Existem diversos medicamentos hormonais utilizados para repor hormônios específicos em casos de deficiência ou no tratamento de determinadas condições crônicas. Uma das terapias hormonais mais comuns atualmente é a reposição de estrogênio, usada principalmente para aliviar os sintomas da menopausa,
como secura vaginal, osteoporose, perda de cálcio nos ossos, fogachos, alterações de humor e distúrbios do sono. Além disso, anticoncepcionais orais que combinam estrogênio com progestina sintética são amplamente utilizados não apenas para prevenir a gravidez, mas também para controlar problemas menstruais, como síndrome pré-menstrual, ciclos irregulares, sangramentos excessivos, endometriose e ovário policístico. Entre os hormônios mais comuns, destacam-se o estradiol, um tipo de estrogênio sintético, e a progestina, uma forma sintética da progesterona. As pílulas anticoncepcionais geralmente contêm uma combinação de estrogênios e progesterona em proporções variadas, dependendo da necessidade de cada paciente. No entanto, tanto a terapia de reposição de estrogênio quanto as pílulas anticoncepcionais podem aumentar o risco de formação de coágulos sanguíneos e elevar a pressão arterial, o que, por sua vez, aumenta o risco de infartos e acidentes vasculares cerebrais. Esse aumento no risco de coágulos sanguíneos pode estar relacionado a um risco maior de infartos e de eventos tromboembólicos, como trombose venosa profunda, tromboembolismo pulmonar e doenças arteriais obstrutivas. Medicamento número 7. Medicamentos estimulantes. Alguns medicamentos psicotrópicos são usados no tratamento de distúrbios específicos, como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, narcolepsia e certos tipos de transtornos de ansiedade. Esses medicamentos têm como objetivo melhorar a concentração, o nível de alerta e a energia, mas foram associados ao aumento do risco de infartos e complicações cardiovasculares. Embora esses fármacos atuem sobre neurotransmissores no cérebro, foi observado que podem elevar o risco de insuficiência cardíaca devido ao aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca sustentada. O uso desses medicamentos deve ser restrito a condições bem definidas e diagnosticadas, com acompanhamento médico constante para monitorar a função cardíaca e detectar precocemente quaisquer problemas. Entre os medicamentos dessa classe estão a dextroanfetamina, anfetamina, dexedrato, lisdexanfetamina, metanfetamina e fentermina. Em 2011, a FDA emitiu um alerta sobre o risco desses medicamentos estarem associados a eventos cardíacos agudos, recomendando sua utilização restrita em pacientes com histórico de problemas cardíacos ou quando houver alterações na frequência cardíaca ou pressão arterial após o início do tratamento. Independentemente da idade do paciente e de seu estado de saúde prévio, a recomendação é que seja realizado um exame rigoroso da função cardíaca por um especialista antes do início do tratamento, com avaliações periódicas subsequentes. Medicamento número 8. Antidepressivos. Os antidepressivos são uma classe ampla de medicamentos usados principalmente para tratar depressão, transtornos de ansiedade, ataques de pânico e algumas outras condições psiquiátricas, além de serem indicados para dor crônica e fibromialgia. Esses medicamentos atuam sobre neurotransmissores no cérebro, que são substâncias químicas responsáveis pela transmissão de sinais entre os neurônios no sistema nervoso central, resultando em mudanças no humor, energia e no estado emocional do paciente. Existem 5 principais classes de antidepressivos, que são categorizadas de acordo com seu mecanismo de ação e o neurotransmissor que afetam. Entre essas classes estão os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, ISRS, como fluoxetina, sertralina, citalopram e escitalopram, os inibidores da recaptação de serotonina e norepinefrina, ISO, como duloxetina e venlafaxina, os antidepressivos tricíclicos, como amitriptilina e clomipramina, os inibidores da monoaminoxidase, como fenelzina e isocarboxazida, e os antidepressivos atípicos, como bupropiona. A maioria dos antidepressivos pode ter efeitos adversos sobre a função cardíaca, incluindo alterações na frequência cardíaca, como bradicardia, frequência cardíaca baixa, e taquicardia, frequência cardíaca elevada, além de modificações no eletrocardiograma, alterações nos eletrólitos sanguíneos e na contratilidade do músculo cardíaco. Esses efeitos podem levar à morte súbita, especialmente com o uso de antidepressivos tricíclicos, que são os mais frequentemente associados a esses riscos cardiovasculares. Com o desenvolvimento de novos tipos de antidepressivos, a segurança desses medicamentos tem melhorado, reduzindo os efeitos adversos sobre o coração. Como você pode perceber, existe uma ampla variedade de medicamentos que podem comprometer ou alterar a função cardíaca, especialmente se você já tiver uma condição cardíaca pré-existente. Independentemente da razão pela qual você utiliza determinado medicamento,
É importante ter em mente que o risco de problemas cardiovasculares aumenta quando há combinação de vários medicamentos, sem a devida orientação médica. Informe-se detalhadamente sobre os efeitos colaterais e as possíveis interações medicamentosas, para que possa discutir com seu médico a necessidade de continuar com algum deles e, assim, melhorar o perfil de segurança. Se você acompanhou o texto até aqui e achou as informações úteis, deixe a frase "Deus é o caminho" nos comentários abaixo. Esperamos que este vídeo tenha sido valioso para você. Caso tenha algo a acrescentar, sinta-se à vontade para compartilhar nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo e enviar o link para seus amigos e familiares, para que também possam aprender sobre os 8 medicamentos comuns que podem causar infarto. Se você é novo em nosso canal, inscreva-se e nos acompanhe nas redes sociais que estão listadas na descrição abaixo. Lembre-se, cuidar da sua saúde é o melhor caminho para uma vida plena.